Olá, graça e paz, tudo bom com você? A nossa aula hoje está baseada no capítulo 9 da Confissão de Fé de Westminster e trata a respeito do livre-arbítrio, né? Esse assunto que tem sido tão polêmico entre os cristãos, né? A respeito do livre-arbítrio, né? Então eu quero começar essa nossa aula fazendo a seguinte pergunta: como o homem pode alcançar a salvação? Dentro dessa pergunta, como o homem pode alcançar a salvação, muitos respondem assim, através de seu livre-arbítrio. Se ele fizer uso do seu livre-arbítrio, então ele será salvo. Se ele não fizer uso do seu livre-arbítrio, ele não será salvo. Quanto a essa questão, outro dia dentro do metrô, em Recife, tinha um certo pregador. E durante a sua mensagem, ele disse o seguinte: o Deus que fez você sem você querer não pode salvar você se você não quiser, né? Então essas foram as palavras daquele pregador. Então, segundo aquele pregador e tantos outros como ele, a salvação depende da vontade do próprio pecador. É o pecador quem decide se ele quer ser salvo ou não. Você pode imaginar a seguinte cena: uma certa mãe cristã está orando ao Senhor para que ela converta o seu filho. Ó Deus, converte o meu filho. Ó Deus, salva o meu filho. E então Deus responde para aquela mãe angustiada: minha serva, eu estou tentando salvar o seu filho, mas ele não quer. Então, veja que essa cena diz que, em última instância, a salvação do pecador depende do seu livre-arbítrio, depende da vontade do pecador. É o pecador quem diz se quer ser salvo ou não. Essa é a ideia por trás do livre-arbítrio. Bom, mas será que é isso que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que o livre-arbítrio é tão poderoso assim que é ele quem decide se a pessoa vai ser salva ou não. Então a pessoa tem livre-arbítrio e por conta desse livre-arbítrio ela rejeita a vontade de Deus e Deus não pode fazer mais nada. Deus não pode salvar a pessoa, Deus não pode converter a pessoa porque ele tem que respeitar o livre-arbítrio daquela pessoa. Na aula de hoje, que trata exatamente sobre o livre-arbítrio, quero mostrar 4 estados ou 4 condições a respeito do homem. Aí nós temos estado de inocência, estado de queda ou estado de pecado, estado de graça e, finalmente, estado de glória. São 4 estados que dizem respeito ao homem. Então, no estado de inocência, toda a raça humana está inserida, toda. Em Adão, já que Adão representava toda a raça humana, então em Adão toda a raça humana estava inserida no estado de inocência. No estado de pecado, porque toda a raça humana descende de Adão, então toda a raça humana continua inserida. Agora, nos estados de graça e de glória, apenas o crente em Jesus Cristo está inserido, enquanto que o resto da raça humana está fora, está banida desses estados de graça e de glória. Então, eu quero chamar a sua atenção para os nossos comentários a respeito desses 4 estados, né? Então, primeiramente, analisemos o homem no estado de inocência. O que diz aqui a Confissão de Fé a respeito do homem nesse estado de inocência? A Confissão de Fé diz assim: o homem no estado de inocência tinha a liberdade e o poder de querer fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Então veja aí esse destaque da Confissão de Fé. No estado de inocência, ou seja, no estado antes da queda, né, o homem não tinha caído ainda, ele ainda era santo, ele era perfeito, era justo, ele ainda tinha plena comunhão com Deus. Nesse estado ele tinha liberdade e ele tinha o poder de querer e de fazer aquilo que é bom e agradável a Deus. Essa é a ênfase da Confissão de Fé. Santo Agostinho, que foi um grande teólogo, né, da Igreja Cristã, dizia que antes do pecado, o homem vivia na situação de posse non peccare. É uma expressão em latim, posse non peccare, que significa posse não pecar. No estado de inocência, o homem tinha o poder de não pecar,
tinha o poder de pecar, mas também tinha o poder de não pecar. Possa não pecar, eu posso não pecar. Foi assim que Deus criou o homem, né? Então o homem foi criado santo, perfeito, imaculado, inocente. Nessa condição ele podia dizer não ao pecado. Naquele estado de inocência, que foi o estado original em que o homem foi criado, não havia dentro do homem nenhuma semente do pecado. Não havia dentro dele nenhuma corrupção, não havia nenhuma depravação. Porém, esta situação do homem era mudável, de sorte que ele pudesse decair dessa posição. E foi exatamente o que aconteceu. O homem decaiu dessa posição, da posição do estado de inocência, estado de santidade, de justiça, estado de imaculado. Né? Então ele decaiu desse estado por conta do seu pecado. Ele foi criado santo, perfeito, justo, imaculado, porém esse estado podia ser mudado, e de fato foi mudado. Eclesiastes capítulo 7, verso 29 diz: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Desde o Éden, ele continuou se metendo em muitas astúcias, e ele começou se metendo em muitas astúcias lá no Éden. Ele foi criado reto, perfeito, santo, justo, imaculado, com conhecimento perfeito de Deus, com comunhão com Deus, mas aí ele se meteu em muitas astúcias, né? Diante dessa questão da criação original do homem, da sua capacidade de querer e fazer o bem, surge uma questão se ele tinha livre-arbítrio antes de pecar. Adão, antes de pecar, tinha livre-arbítrio? Adão, antes de pecar, era portador do livre-arbítrio? Essa é uma questão que é muito discutida até mesmo entre os cristãos reformados. Porque há cristãos reformados que dizem, não, de jeito nenhum, Adão não teve livre-arbítrio nem antes de pecar. Já uma outra ala da reforma entende que Adão foi criado com livre-arbítrio. Antes da queda, Adão tinha livre-arbítrio. Inclusive, o pensamento dessa ala reformada é que Adão foi o único que teve livre-arbítrio no mundo. Depois que Adão pecou, ninguém mais teve livre-arbítrio. Adão foi o único homem que teve livre-arbítrio. Então, depois que ele pecou, ele não tem mais o livre-arbítrio. Bom, dentro dessa questão de se o homem tinha livre-arbítrio ou não antes do pecado, olhando os escritos de Calvino, parece que Calvino entendia que o homem antes do pecado tinha livre-arbítrio. Por exemplo, no seu livro As Institutas, ele diz o seguinte, ele fala assim: nesta integridade, ou seja, na integridade em que o homem foi criado, justo, perfeito, imaculado, nesta integridade, no seu estado de inocência, o homem usufruía de livre-arbítrio, mercê do qual, caso quisesse, poderia alcançar a vida eterna. Portanto, Adão podia manter-se, se o quisesse, visto que não caiu senão de sua própria vontade. A escolha do bem e do mal lhe era livre. Em sua condição original, foi totalmente diferente de toda a sua posteridade, a qual, derivando a origem do corrupto, dele contraiu mácula hereditária. Ora, todas as partes da alma, uma a uma, lhe estavam conformadas à retidão, e firme se estabelecia a sanidade de sua mente, e sua vontade era livre para escolher o bem. Então, Calvino é claro demais aqui em dizer que o homem tinha livre-arbítrio e que ele então podia alcançar a vida eterna se ele o quisesse, se ele se mantivesse no seu estado de perfeição, de santidade, de pureza, no estado imaculado. E Calvino aqui diz que em sua condição original, o homem, Adão, né, o homem foi totalmente diferente de toda a sua posteridade, né? Porque Adão foi criado santo, justo, perfeito, já a posteridade de Adão é diferente. A posteridade de Adão, que somos nós. Eu sou posteridade dele, você é posteridade dele. Então nós somos diferentes, porque enquanto Adão, ele tornou-se pecador porque pecou, nós já nascemos pecadores. O pecado já está entranhado em nossa alma. Então nós herdamos a natureza maculada de Adão, herdamos a natureza corrompida, pecaminosa de Adão, depois que ele caiu.
Então, esse é o primeiro estado em que o homem se encontrava. Ele foi criado no estado de inocência e naquele estado ele tinha o livre-arbítrio e mediante sua obediência perfeita ele poderia alcançar a salvação, alcançar a vida eterna. O segundo estado no qual o homem está inserido é o homem no estado de pecado. Quanto a isso, a confissão de fé afirma o seguinte: o homem caído em um estado de pecado perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual que acompanha a salvação. A gente leu há pouco no outro parágrafo que o homem no estado de inocência, ele tinha a liberdade, tinha o poder de querer e fazer o bem espiritual. Mas por conta da queda, aí ele sofreu uma baixa. Por conta da queda, ele perdeu totalmente esse poder de querer fazer o bem espiritual. Aqui a gente pensa, por exemplo, geralmente uma definição de livre-arbítrio é a seguinte: livre-arbítrio é o poder de escolha contrária. É a capacidade da pessoa escolher de forma contrária à sua natureza. Bom, isso na prática não existe. O homem não escolhe nada que seja contrário à sua natureza. O homem não escolhe nada que seja contrário aos desejos mais íntimos do seu coração. Então, por exemplo, escolher Cristo não faz parte do desejo mais íntimo do coração do homem. Pelo contrário, o desejo íntimo do coração, o que o íntimo dele deseja é se afastar de Cristo. Então veja, nessa condição de queda em que ele perdeu totalmente todo o poder de vontade quanto a qualquer bem espiritual, então nessa situação o homem não tem o poder de escolher Cristo e ele não deseja escolher Cristo. Escolher Cristo não faz parte dos anseios íntimos do homem. Outras coisas fazem parte desse desejo íntimo, mas não Cristo, né? Então veja, Santo Agostinho dizia que nesse estado de pecado, de queda, o homem agora vive na situação de não posso não pecar. No estado de inocência, a condição dele era posso não pecar, ou seja, eu posso não pecar, se eu quiser eu não posso pecar. Mas agora no estado de pecado, a situação dele não posso não pecar, ou seja, eu não posso não pecar. Por que no estado de pecado o homem não pode não pecar? Porque nesse estado o homem transformou-se em escravo do pecado. Por conta desse estado, o homem ficou cego espiritualmente. Por conta desse estado de pecado, pior ainda, o homem está morto. O homem não está na UTI, o homem não está numa situação deplorável, mas ainda tem vida. Não, ele está na situação de morte. O ensinamento da Bíblia é de que por conta do pecado, além de estar cego espiritualmente, além de estar escravo do pecado, o homem está morto nos seus pecados. Então, o homem agora, ele não pode não pecar. Ele agora ficou escravo do pecado e ele agora só quer pecar. Ele tem prazer no pecado. Pecar é o desejo da vontade dele. Ele só quer pecar. Por causa do pecado, o homem tornou-se inteiramente avesso ao que pertence a Deus. E tornou-se morto no pecado. Então, uma vez que ele é inteiramente avesso a Deus e ele é morto no pecado, ele é incapaz de converter-se ou mesmo é incapaz de se preparar para se converter. Não faz parte do desejo dele se converter. E ele não pode se converter. Você pode imaginar uma pessoa que é cega, ela própria abre seus olhos? O próprio cego abrir seus olhos? Não pode. Ele precisa de um poder de fora para abrir seus olhos. Pensa bem no morto. O morto não pode por ele mesmo dar vida a ele mesmo. Ele tem que receber um poder de fora dele. Então é essa a condição do homem, espiritualmente falando. Ele é cego, embora ele tenha vista física, mas os olhos da alma estão cegos. Embora ele tenha vida biológica, mas a sua alma está morta. Então, sendo esta a condição do homem, ele é incapaz de se converter e é incapaz até de se preparar para se converter. Logo, a salvação não depende da capacidade do pecador.
mas depende da ação graciosa de Deus na vida dele. Lembra do pregador que eu citei lá no metrô? Que disse que Deus não salva você se você não quiser? Esse pregador está enganado, porque o pecador jamais, em sua condição natural, decaída, depravada, corrompida, jamais ele vai querer se converter. Ele não quer e ele não pode, porque ele é escravo do pecado, ele é morto nos pecados. Quando ele se converte, quando ele começa a enxergar a luz do Evangelho, é porque há uma ação graciosa de Deus, através do seu Espírito, operando na alma dele, para que ele se converta ao Senhor, né? Para que ele se volte para o Senhor, para que ele se arrependa dos seus pecados e crê em Jesus como seu Salvador dele. Portanto, meus irmãos, nesse estado de pecado, o homem não é santo e não deseja ser santo, não é regenerado e não deseja ser regenerado, ele não quer abandonar o pecado, ele não deseja abandonar suas paixões, não deseja abandonar seus vícios. O homem, por natureza, quer continuar nessas coisas e nelas tem muito prazer, dedicação e devoção, porque isso está de acordo com a natureza dele. Você pode imaginar a seguinte cena: você chega para uma pessoa que não é crente, né, para uma pessoa que não é crente, e dá ela e diz assim: olha, eu quero convidar você para participar conosco hoje às 19 horas de um culto de oração. Ao mesmo tempo, chega uma outra pessoa e faz um convite diferente. Olha, hoje à noite, às 19 horas, vai ter uma boate aqui perto, né? É grátis, bebida grátis, né? Entrada grátis. Você acha que aquele cidadão vai aceitar que tipo de convite? Você acha que ele vai deixar de ir para a boate, tomar cachaça, se prostituir, para ir para a igreja, para o culto de oração, segundo a visão deles, um negócio chato? Para muitos crentes, para muita gente que se diz crente, ir para a igreja para um culto de oração, de doutrina e até de domingo é uma coisa chata? Para muitos crentes ou para muitos membros de igreja, imagina para um incrédulo. Então, o incrédulo, o homem sem Cristo, o homem não crente ainda, ele não tem prazer nas coisas de Deus, ele não tem prazer no culto de oração, ele não tem prazer na leitura da Bíblia, não tem. Né? O prazer dele é satisfazer os anseios naturais, os anseios de sua natureza. O pecado, para o homem pecador, para o homem não regenerado, é como um troféu que ele exibe com prazer. Né? Realmente o pecador é escravo do pecado e o resultado final dessa condição será a morte como castigo pelo seu modo de vida. Então, queridos irmãos, o prazer do pecador é pecar. O prazer do pecador é se distanciar de Cristo e fazer aquilo que sua natureza corrompida quer que ele faça. Em Romanos capítulo 3, versos 10, 12 e 23, Paulo descreve a condição do homem depois da queda. Paulo diz: como está escrito, não há justo nenhum sequer. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Veja como é que Paulo descreve o homem pecador. Não há nenhum justo, né? Todos estão desviados de Deus, né? Diz que não tem nenhum que faça o bem. Por quê? Qual a razão disso? Porque todos pecaram. Essa é a condição do homem. Todos pecaram. Então, porque todos pecaram, não há nenhum justo, não há nenhum que faça o bem espiritual, nenhum que faça o bem em relação a Deus. Todos estão desviados de Deus, estão de costas para Deus, todos são inimigos de Deus. Colossenses capítulo 2 e o versículo 13, Paulo insiste assim: e a vós outros que estáveis mortos. Veja, Paulo está escrevendo aqui para crentes, mostrando qual era a condição deles antes da fé. Bom, se a condição dos crentes antes da fé era de morte, o que dizer dos que não são crentes ainda? A condição dos que não são crentes é a condição de morte. Então Paulo diz: e a vós outros que estáveis
mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Lembra da ilustração que eu usei? Pode um morto dar vida a ele mesmo? É claro que não. Um morto, para ter vida, é preciso que ele receba um poder de fora. É o que o texto aqui diz. Olha, o texto diz que quando nós estávamos mortos, ele nos deu vida. Um poder de fora, que foi o poder de Deus, nos deu vida. Nos deu vida, perdoando os nossos pecados. Significa isso que nenhum pecador que ainda não seja crente não tem capacidade nenhuma de se converter. O livre-arbítrio dele não existe. Na verdade, o livre-arbítrio dele existe só para se afastar de Deus, nunca para se voltar para Deus. Ele tem livre-arbítrio só para dar as costas para Deus, só para escolher os desejos de sua natureza pecaminosa. Ele não tem livre-arbítrio para escolher a Deus contra a sua natureza pecaminosa. É preciso, então, que o Senhor, através do seu Espírito, opere no coração do pecador, dando vida a ele, assim como ele deu vida a nós, que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então ele enviou o Espírito Santo que veio e nos deu vida, perdoando os nossos pecados. Quanto ao fato de que no estado de pecado o homem perdeu o livre-arbítrio, né? Então veja, somente Adão tinha livre-arbítrio, e mesmo assim a gente viu que tem reformados que discutem isso aí. Mas a minha linha, o meu pensamento é que Adão tinha livre-arbítrio, mas ele perdeu o seu livre-arbítrio quando ele pecou. Quanto a essa questão de que o homem perdeu o livre-arbítrio quando ele pecou, essa é a posição de Calvino. Lá nas Institutas, que nós lemos há pouco, Calvino diz assim: os que professam ser cristãos e ainda buscam livre-arbítrio no homem perdido e imerso em morte espiritual, corrigindo a doutrina da palavra de Deus com os ensinos dos filósofos, eles se desviam totalmente do caminho. Então veja que a posição de Calvino é que o homem que está morto espiritualmente, ele perdeu o seu livre-arbítrio, né? Ele perdeu a capacidade de fazer o bem em relação a Deus, ele perdeu a capacidade de fazer o bem espiritual. Um detalhe aqui é que Calvino diz que aqueles que dizem que o homem caído ainda tem livre-arbítrio, aqueles que dizem isso estão corrigindo a doutrina da palavra de Deus com base no ensino dos filósofos, né? Então quem ensina que o homem tem livre-arbítrio são os filósofos, não é a palavra de Deus. Então Calvino diz que se alguém ensina que o homem pecador tem livre-arbítrio, essa pessoa está corrigindo o que a Bíblia ensina, porque a Bíblia ensina que depois da queda o homem não tem mais livre-arbítrio. E Calvino conclui que aqueles que continuam ensinando que o homem tem livre-arbítrio estão se desviando totalmente do caminho. O entendimento de Calvino é que depois da queda o homem não tem mais livre-arbítrio. Ele tinha lá no Éden, mas ele perdeu totalmente essa capacidade. Bom, o terceiro estado que envolve o homem é o estado de graça. Então veja, no estado de inocência, em Adão toda a raça humana estava presente, no estado de inocência. No estado de pecado, em Adão toda a raça humana está presente. Aí nós temos o estado de graça, né? Quanto a isso, a Confissão de Fé diz: quando Deus converte um pecador e o transfere para o estado de graça, ele o liberta da sua natural escravidão ao pecado e somente pela sua graça o habilita a querer e fazer com toda liberdade o que é espiritualmente bom. Então, aqui nessa seção da Confissão de Fé, nós temos três coisas. Primeiro, é Deus quem converte o pecador. Segundo, é Deus quem liberta o pecador. Terceiro, é Deus quem habilita o pecador a querer fazer aquilo que é do seu agrado. Então, enquanto uns elogiam o livre-arbítrio do homem, que o homem é um ser que tem capacidade para, quando ele quiser, deixar seu pecado e se voltar para o Senhor. O ensino da Bíblia é que o homem é completamente passivo na sua salvação.
Deus é que é inteiramente ativo na salvação do pecador. É Deus quem converte o pecador. É Deus quem liberta o pecador. É Deus quem habilita o pecador a fazer aquilo que a querer fazer aquilo que é do seu agrado. Portanto, quando o pecador deixa seus pecados, quando ele se arrepende dos seus pecados, quando ele se volta para o Senhor, quando ele confessa o Senhor como Salvador da vida dele, quando ele faz isso, é porque houve uma ação graciosa do Espírito Santo, iluminando o entendimento dele, renovando a vontade dele e trocando o coração de pedra que ele tinha por um coração de carne, para que ele pudesse ouvir e atender a palavra do Senhor. Lá em Atos 16, nós temos o caso da conversão de Lídia. Tinha lá um lugar de oração e Paulo foi lá e tinha várias mulheres lá naquela reunião de oração. E Paulo começou a evangelizar todas as mulheres. E o texto bíblico é claro em dizer: o Senhor abriu o coração de Lídia para que ela atendesse a tudo que Paulo dizia. Isso aí não é dito de mais mulher nenhuma. Só é dito de Lídia. O Senhor, graciosamente, misericordiosamente, só abriu o coração de Lídia. Pessoas podem perguntar: por que Deus não abriu o coração das outras mulheres? Porque Ele não quis. Ele não quis. Ele é o oleiro e Ele, de uma massa, faz vaso para honra e vaso para desonra. Ele é soberano. Então, como soberano que Ele é, Ele abre o coração de um e não abre o coração do outro, deixa o outro com o seu coração fechado, endurecido. Ele abriu o coração de Lídia, e Lídia se converteu. Então nós temos uma ação de Deus, e não a ação da própria Lídia. Lídia não creu por conta do seu livre-arbítrio, Lídia leu porque o Senhor abriu o coração dela. Portanto, eu que criei, eu não criei por causa do meu livre-arbítrio, porque eu não tinha livre-arbítrio, eu era escravo do pecado, eu era cego, morto espiritualmente, mas Deus me converteu, me libertou e me habilitou a querer e fazer aquilo que Ele quer. Você que hoje é crente em Jesus, você não é crente porque você fez uso do seu livre-arbítrio e se converteu, mas porque Deus ajuda na tua vida, te convertendo, te libertando do pecado e te habilitando para que você quisesse e queresse aquilo que é do agrado dele. Para você quisesse e fizesse aquilo que é do agrado dele. Então a salvação é uma obra que vem de Deus e não do nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio, como dizia Lutero, é um escravo, né? É um escravo, ele é cativo. Então, essa questão de converter o pecador, libertar o pecador, habilitar o pecador a querer fazer aquilo que é do agrado de Deus, tudo isso está dentro do campo de ação exclusiva de Deus. O que nós chamamos de monergismo é uma ação exclusiva de Deus, sem nenhuma cooperação do homem. Então veja, o homem é convertido, o homem é libertado, o homem é habilitado. Ou seja, o homem é um agente passivo na salvação. Só Deus é um agente ativo. É Deus quem faz tudo em benefício do homem pecador. Veja que até mesmo aqueles estudiosos cristãos que entendem que a salvação depende do livre-arbítrio, quando eles estão orando, eles entendem que a salvação não depende do livre-arbítrio, depende de Deus. Daí eles oram: Senhor, converte minha mãe, converte meu pai, converte meu filho, converte meu esposo, converte minha esposa. Ele entende que a salvação depende de Deus. Quando ele ora sabendo que tudo depende de Deus. É Deus quem abre o coração, é Deus quem ilumina a mente, é Deus quem renova a vontade. Quando o crente que crê no livre-arbítrio está orando, ele ora crendo que é Deus quem converte o pecador, e não o pecador que se converte sozinho. O pecador, mas veja bem, o pecador mesmo regenerado, o crente, mesmo o crente não consegue fazer o bem. Veja, se mesmo o crente não consegue sempre fazer o bem, ele por vezes também faz aquilo que é mal, por vezes ele cai em pecado,
Imaginem o incrédulo que já é escravo do pecado, que já está acorrentado pelo pecado, que já está amarrado pelo pecado. O crente, né, que já é regenerado, ele não consegue fazer o bem perfeitamente e nem deseja somente o que é bom, mas ele também deseja o que é mal. Essa é a minha experiência, essa é a sua experiência. Nós temos experiência de que muitas vezes nós ficamos ressentidos, iracundos, nós temos raiva de alguém, nós temos pensamentos pecaminosos. Nós temos essa experiência de que ainda reside em nós aquilo que não é bom. Então veja, e por que as coisas são assim? Por que o crente ele nem sempre deseja o que é bom? Por que as coisas são assim? Né? As coisas são assim por causa da corrupção que ainda existe nele. Né? Então, o crente, quando ele se converte, o Senhor não tirou a velha natureza dele. Ele continua com sua velha natureza. Porém, Deus dá a ele uma nova natureza, para que, através dessa nova natureza, ele possa ter comunhão com o Senhor e possa desejar fazer aquilo que é bom. Então, uma vez que ainda existe em nós resto da corrupção, encontramos várias passagens na Bíblia em que somos exortados a crucificar a carne e fazer morrer o velho homem que ainda habita em nós. Né? Então, por que essas exortações bíblicas? Faça morrer o velho homem que habita em você, crucifique a carne. Porque o entendimento da Bíblia é que a nossa natureza pecaminosa não foi arrancada de nós. Ela ainda está em nós. O que Deus fez foi nos dar uma nova natureza para que combata essa velha natureza. Em último lugar, o último estado em que o homem, que faz parte da história do homem, é o homem no estado de glória. Então veja, no estado de graça, somente o crente participa. No estado de inocência, a humanidade estava presente em Adão. No estado de pecado, a humanidade está presente em Adão. Mas no estado de graça, só o homem crente é que está presente, só o homem crente que está inserido. E no estado de glória também, só o crente será inserido nesse estado de glória. Quanto a isso, a confissão de fé diz assim: é no estado de glória que a vontade do homem se torna perfeita e imutavelmente livre para o bem só. Veja, aqui na vida, mesmo no estado de graça, porque nós somos crentes em Jesus, mesmo no estado de graça, nós não conseguimos fazer apenas o bem, mas nós também fazemos o mal. Nós pecamos, nós mentimos, nós falamos mal dos outros, nós adulteramos, pecamos contra o Senhor. Mas, quando estivermos no estado de glória, aí nós estaremos livres da nossa natureza corrompida, pecaminosa, estaremos livres da velha natureza, do velho homem, e então a nossa vontade será perfeita e imutavelmente livre para o bem só. Né? Então, apenas no estado de glória, as coisas serão diferentes para o homem, pois na glória a vontade do crente será perfeita e imutavelmente livre para o bem só. Santo Agostinho dizia que nesse estado de glória o homem viverá na condição de posse non peccare, né? O não posse peccare, né? Não posse peccare. Ou seja, na glória nós não vamos pecar. Então, a glória será um estágio avançado além do Éden. Lá no Éden, embora o homem tenha sido criado santo, perfeito, imaculado, com a capacidade de não pecar, mas também ele tinha a capacidade de pecar. Já na glória, nós não teremos a capacidade de pecar. A nossa capacidade será apenas para uma vida de santidade, para uma vida que agrada a Deus, para uma vida para a glória do Senhor. No céu, o crente será eternamente preservado por Deus para não mais pecar. No Éden, essa vontade era mutável. O homem podia pecar ou não pecar, mas no céu, a vontade do homem do crente será imutável. O crente no céu não terá mais vontade de pecar, pois ele estará livre da presença do pecado e assim jamais cairá. Ele será perfeito e aperfeiçoado em santidade para sempre. Então, nessa vida
embora o Senhor tenha removido de nós a culpa do pecado, ele esteja nos livrando do poder do pecado através da santidade e da santificação, mas ainda estamos na presença do pecado. Mas quando chegarmos nos céus, o Senhor eliminará o pecado. Então o pecado não estará mais diante de nós, nem nós diante do pecado, e então nós seremos perfeitos e aperfeiçoados em santidade e jamais cairemos em pecado, mas viveremos sempre para fazer a vontade de Deus. Em Efésios capítulo 4, verso 13, Paulo diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Irmãos, é só no céu que vamos ter pleno conhecimento do Filho de Deus. É só no céu. É só no céu que alcançaremos a perfeita varonilidade. É só no céu que alcançaremos a estatura da plenitude de Cristo. Aqui nós lutamos, né? Nos esforçamos com a ajuda da graça de Deus, nos santificamos, mortificamos o pecado hoje, crucificamos a carne amanhã e vamos passo a passo vencendo os desejos pecaminosos. Mas não foi, a gente cai, a gente escorrega, leva uma queda, peca contra o Senhor. Mas quando chegarmos nos céus, então nós conheceremos plenamente o Filho de Deus. Nós alcançaremos a perfeita varonilidade e a estatura da plenitude de Cristo, né? Isso nós só alcançaremos no céu, não antes disso. Nessa vida nós não seremos perfeitos nunca. Nossa santidade não será perfeita nunca. Nossa santidade será quando chegarmos no céu. Então, quando estivermos no céu, então nossa alma será aperfeiçoada em santidade. 1 de João capítulo 3, versículo 2, veja essa palavra de João: amados, agora somos filhos de Deus. Por que ele diz agora somos? Porque antes não éramos. Antes éramos filhos do diabo, escravos do pecado, de nossa natureza pecaminosa, mas a partir do momento que o Senhor nos converteu, nos libertou e nos habilitou a fazer o que é bom e agradável a Ele, então Ele nos fez seus filhos, nos adotou como seus filhos, né? E ele diz: agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele quem? Cristo. Quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Cristo é santo, perfeitamente santo. No céu nós alcançaremos a perfeição da santidade. Nós seremos semelhantes a Jesus. Você pode imaginar que privilégio? Seremos semelhantes a Jesus e haveremos de vê-lo como Ele é. Esse é o ensinamento aqui que nós encontramos na palavra do Senhor. Bom, a minha conclusão, irmãos, é a seguinte: no estado de inocência, ou seja, aquele estado em que o homem era santo, perfeito, justo, em que ele não tinha pecado, naquele estado, cremos que ele tinha livre-arbítrio. Calvino disse isso. A gente viu aí nas Escrituras, Calvino asseverando que no estado de integridade o homem tinha livre-arbítrio e então ele podia obedecer ou não obedecer a Deus. Mas aí entrou o segundo estado, que é o estado de pecado. Então, nesse estado de pecado, por conta da queda, o homem perdeu o livre-arbítrio. Ou seja, ele não tem mais capacidade de obedecer a Deus. Sua capacidade é só para desobedecer a Deus. O homem deixado por si só, deixado a sua própria vontade, ele nunca terá vontade de se voltar para Deus. A vontade dele é sempre se afastar de Deus e satisfazer os desejos mais íntimos de sua natureza pecaminosa. Esse é o desejo do homem pecador. Aí chega o estado de graça. No estado de graça, o homem recebe pelo Espírito Santo a capacidade de novamente se submeter à vontade de Deus. É interessante que tem alguns autores que dizem que no estado de graça o homem recebe o dom do livre-arbítrio, né? Não sei se é correto afirmar isso, mas alguns autores dizem isso. O homem recebe o dom do livre-arbítrio. Eu prefiro dizer que no estado de graça
o homem recebe pelo Espírito a capacidade de novamente se submeter à vontade de Deus, mas mesmo assim de forma imperfeita, porque ele ainda tem uma natureza que é pecaminosa, que é corrompida, né? A gente viu isso aí, né? Que o homem tem essa natureza pecaminosa, corrompida, e por conta disso nem sempre ele deseja fazer o que é bom e agradável a Deus, mas muitas vezes ele deseja e faz aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Nessa vida, nós lutamos contra o pecado, lutamos contra o mundo, contra o diabo, lutamos contra a nossa natureza pecaminosa. Porém, no estado de glória, quando chegarmos no estado de glória, então ficaremos totalmente livres do pecado, pois o pecado estará para sempre banido da criação. Então, no céu, o crente será completamente livre para obedecer perfeitamente a Deus. Portanto, irmãos, são esses 4 estados que envolvem o homem segundo a confissão de fé: estado de inocência, estado de pecado, estado de graça e estado de glória. São os 4 estados que envolvem o homem. Repetindo que o homem, no estado de inocência, a humanidade estava presente em Adão, a humanidade foi criada santa, justa e perfeita em Adão. No estado de pecado, a humanidade também, né, ela está presente em Adão, ela herdou de Adão essa natureza pecaminosa, porém no estado de graça e de glória, somente o crente em Jesus participa, somente aquele que foi regenerado e convertido pelo Senhor participa. Então, Deus abençoe cada um de vocês, no nome de Jesus. Amém.